Oi, turma, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, né? Hoje, a nossa terceira semana do PET 2, nós vamos falar sobre o balanceamento das reações químicas. Balanceamento das reações químicas significa que nós temos que igualar a quantidade de átomos que existe no primeiro membro da reação, que é antes da seta, com a quantidade de átomos que tem depois. Porque o que nós já falamos? Segundo aquela lei de Lavoisier, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então não tem como, antes da reação, eu apresentar lá 2 átomos de hidrogênio e depois que a reação aconteceu, formou uma substância com um átomo de hidrogênio só. Então, durante a reação vai acontecer a transformação, mas os átomos eles não vão sumir ou aparecer átomos novos. Então, olha o que nós temos no balanceamento. Eu vou fazer para vocês 3 exemplos de balanceamento, para que vocês tentem depois fazer os balanceamentos que tem na apostila. Eu não vou, claro, resolver direto, porque senão vou dar a resposta de todas as questões, tá bom? Mas aí vocês, com base nesses 3 exemplos que eu vou dar, vocês vão tentar resolver os balanceamentos que tem na apostila de vocês. Novamente, essa semana são só 3 questões, tá bom? Então, olha, aqui eu tenho uma reação. O hidrogênio, gás hidrogênio, que é o H2, com gás oxigênio, que é o O2, formando a molécula de água, H2O. Se a gente prestar atenção, olha, aqui eu tenho esse 2, esse número pequeno que aparece embaixo, ele vai ser chamado de índice. Então, aqui eu tenho um índice. Significa que eu tenho 2 hidrogênios, ó, 2H. Esse 2 que está aqui, esse índice, pertence, claro, ao oxigênio e representa que tem 2 oxigênios. Então, ó, no primeiro membro, que é antes da seta, eu tenho 2 hidrogênios e tem 2 oxigênios. Se eu olhar no segundo membro, ó, esse 2 pertence ao hidrogênio. Então, eu tenho 2 hidrogênios. Quando eu não tenho nada escrito, é a mesma coisa de 1. Então, se eu não tiver nada escrito, é 1. Significa que eu tenho desse lado 1 oxigênio. A quantidade de hidrogênio, ó, eu tenho 2H aqui e tenho 2H aqui. Só que o oxigênio, eu tenho 2 de cá e tenho 1 de cá. Então, isso está errado. Porque como o átomo não vai sumir, não vai aparecer, ele vai simplesmente se transformar em uma outra substância na reação química. Então, eu tenho que ter 2 oxigênios desse lado também. Para que tenha 2 oxigênios desse lado também, eu vou fazer o balanceamento. Eu tenho que acertar a quantidade de átomos dos 2 lados. Como eu disse, esse número é o índice. Aquele número grande que a gente põe na frente, ele vai ser chamado de coeficiente. Então, eu tenho que acertar os coeficientes dessa reação. Como que eu vou fazer isso? Ó, então, vou apagar aqui para a gente começar a raciocinar. Tem algumas reações que, às vezes, não precisa fazer balanceamento. Você já olha, os 2 lados eles já estão iguais. Aqui a gente viu que tem diferença. Se um átomo tiver diferença, eu tenho que fazer o balanceamento. Então, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer, eu tenho que olhar o átomo que apareceu uma vez de cada membro. Significa assim, ó, se eu olhar aqui, tá vendo que o hidrogênio, eu escrevi ele uma vez desse lado e eu escrevi o hidrogênio uma vez desse lado. Não estou falando o índice, eu estou falando quantas vezes eu fiz a letra H. Aqui eu fiz uma vez o H, aqui eu fiz uma vez a letra H. O oxigênio, eu fiz o oxigênio aqui também, ó, uma vez, e eu fiz a letra O aqui uma vez. Então, os 2 apareceram uma única vez. O que eu vou fazer na sequência? Olha, o H, o índice do H, eu tenho, ó, o índice dele é 2, mais desse lado é 2. Então, eu tenho uma soma de 4. Agora, aqui o oxigênio, ó, é 2. Desse lado, o oxigênio é 1. Somei.
deu 3. Então, a primeira coisa que eu faço, eu olho quantas vezes eu escrevi o hidrogênio e o oxigênio. Se eu tiver escrito uma única vez, é por esse que eu vou começar. Então, eu começo pelo átomo que eu escrevi uma vez só no primeiro membro e uma vez no segundo membro. Nesse caso, tanto o hidrogênio quanto o oxigênio, eu escrevi uma única vez. Depois, o que eu faço? Bom, os dois foram escritos uma única vez. Eu vou somar o índice, que é esse número pequenininho. O hidrogênio aqui é 2, do lado de cá é 2. Então, deu 4. O oxigênio é 2, desse lado é 1. Deu 3. Qual que teve a maior soma de índice? Foi o hidrogênio. Então, ó, o hidrogênio, a soma deu 4. O que eu vou fazer? Vou pegar esse que teve a maior soma e vou trocar os dois índices. Aqui não é 2, então eu vou passar esse 2 para o lado de cá, que é onde tem o hidrogênio. O hidrogênio aqui não é 2, eu vou pegar esse 2 e vou passar aqui para frente. Então, eu troco o índice do hidrogênio, que foi o que deu a maior soma. Então, novamente, olha o que eu tenho. Peguei esse 2, passei para cá e peguei o 2 do hidrogênio e joguei de lá. Aí, o que nós vamos fazer agora? Vamos ver se deu a quantidade correta. Se não tiver dado, a gente troca os números. Esse método, ele é chamado método da tentativa. O nome já fala. De repente, os números que nós colocamos não deu certo. Tem algumas regrinhas, como nós estamos fazendo, algumas regrinhas para seguir. Mas, na realidade, você tem que ir colocando os números, tentando. Começa pelo número 2, o número 3, e aí você vai aos poucos subindo o número até conseguir balancear, tá bom? Então, olha, esse 2 que eu coloquei na frente, que é o coeficiente, esse número maior, ele multiplica o número pequeno que vem aqui. Então, ó, 2 vezes 2, eu tenho 4 hidrogênio aqui, ó. O grande, o coeficiente, multiplica o índice. O oxigênio, quando não tem nada escrito aqui na frente, é a mesma coisa de 1. Quando é 1, eu não preciso escrever. Então, olha, 1 vezes 2 aqui, eu tenho 2 oxigênio. Desse lado, ó, esse 2 que está aqui na frente, esse coeficiente, vai multiplicar todo mundo da molécula, ó. Então, 2 vezes 2 dá 4H. 2 vezes 1, 2 oxigênio. Eu balanceei a equação. Então, olha, aqui eu tenho 4H, no segundo membro 4H. Tenho 2 oxigênios no primeiro membro, tenho 2 oxigênios no segundo membro. Então, eu balanceei a equação. Como eu disse para vocês, esse 1 aqui a gente não precisa escrever. Se escrever não tem problema, não vai ficar errado, tá bom? Mas eu não preciso escrever este número 1, tá bom? Aí, olha, o que eu fiz para balancear? É colocar o número 2 em frente do H2 e colocar o número 2 na frente de H2O. Balanceei a equação. Então, a minha equação ficou assim, ó. Vou colocar aqui, ó. Minha equação final. 2H2 mais O2 formando 2H2O. Essa é a minha equação balanceada. Agora, o segundo aqui, ele é maior. Nós vamos fazer o mesmo processo de cima. O que nós temos que observar aqui, olha? Primeiro, qual átomo eu escrevi uma vez, no primeiro e no segundo membro? Se eu tiver escrito mais de uma vez, já descarto, não começo por ele, que aí a minha chance de errar é menor. Então, olha, o MN, eu escrevi uma vez só o MN antes da seta. Depois da seta, eu escrevi o MN uma vez só. Então, eu poderia começar pelo MN. Pode ser que eu comece por ele. Agora, olha o oxigênio. O oxigênio eu escrevi também uma vez antes da seta e depois da seta eu escrevi o oxigênio uma vez também. Então, eu poderia começar por ele também. E depois, o Al, eu escrevi uma vez antes da seta e escrevi o Al uma vez depois da seta.
Então, poderia começar pelo AL também. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu vi que eu escrevi uma única vez, antes da seta e depois da seta. Nesse caso, os 3 átomos aqui. Vamos somar o índice para ver qual que tem o maior índice. Do MN, ó, o índice dele aqui é 3, que é um número pequenininho. E desse lado, quando não tem nada escrito, é a mesma coisa de 1. Então, 3 mais 1 igual a 4. O O, desse lado aqui, ó, é 4, o índice dele, mais desse lado é 3. 4 mais 3, 7. Depois o AL, não tem nada escrito, é 1. Então, vai ser, ó, 1 mais, desse lado, o AL é 2. 1 mais 2 igual a 3. Então, qual que tem a maior soma? A maior soma foi o oxigênio. Então, ó, o oxigênio é o que eu tive a maior soma do índice, que é o número pequenininho embaixo. Então, é por ele que eu vou começar, pelo oxigênio. Então, o que que eu vou fazer? Olha aqui, ó. O oxigênio aqui é 4, aqui é 3. Então, eu vou inverter o índice. Esse 4 do oxigênio eu jogo aqui na frente, que é a molécula que tem o oxigênio, e esse 3 eu jogo lá na frente, que é a outra molécula que tem o oxigênio. Então, eu troquei esses índices, esses valores de onde tem o oxigênio. Depois que eu fiz isso, aí vamos fazer a conta para a gente terminar de completar o resto. Olha, o que nós vamos fazer aqui? Esse 3 grande na frente é o coeficiente. Eu falei que ele multiplica todo mundo, né? Então, ó, 3 vezes 3, eu tenho 9 mn. Então, ó, 9 mn. Desse lado, quando eu não tenho nada escrito, é 1. Que número que eu vou ter que colocar aqui na frente para dar 9? Então, eu coloco aqui, ó, 9. Porque na hora que eu fizer, ó, 9 vezes 1, eu vou obter 9 mn, para igualar os dois lados. Tá vendo o que eu fiz? Aqui, ó, 3 vezes 3 deu 9. É só você fazer 9 dividido por 1. 9 dividido por 1 dá 9. Então, eu coloquei o número aqui na frente. Depois, esse 3, ó, ele vai multiplicar também o oxigênio. 3 vezes 4 vai dar 12 oxigênio. Vou passar um risco embaixo, senão fica parecendo 120. 12 oxigênio. Desse lado, ó, esse 4 que tá aqui, ele multiplica todo mundo, ó. Ele vai multiplicar o oxigênio. 4 vezes 3 do oxigênio vai dar 12 oxigênio. Igualei o oxigênio. Agora, o que que tá faltando? O AL. O 4 vai multiplicar esse 2 aqui também do AL. Então, ó, 4 vezes 2 vai dar 8 AL. Desse lado, quando não tem nada escrito, é a mesma coisa que 1. Então, ó, 8 dividido por 1 dá 8, que é o número que eu vou pôr ali na frente. Então, ó, 8 vezes 1, eu obtenho 8 AL. Balanceei a equação, ó. 9 mn desse lado, 9 mn desse lado. 12 oxigênio desse lado, 12 oxigênio desse lado. 8 AL desse lado, 8 AL desse lado. Então, a minha reação balanceada foi essa. Deixa eu só colocar aqui embaixo, acho que vai dar para ver assim, ó. 3 MN3O4 mais 8 AL, formando 4 AL2O3 mais 9 MN. Essa foi a minha equação balanceada. Agora, do lado de cá. Do lado de cá vai ser o seguinte. Apareceu o parênteses. Então, para resolver, você pode resolver direto com parênteses, tá? Ou, se você preferir, você pode tirar o parênteses para ficar mais fácil para você raciocinar. Então, vai ser assim, ó. Vamos tirar o parênteses para ficar mais fácil. Vou copiar aqui, ó. AL. Esse 3 que está do lado de fora do parênteses, ele multiplica todo mundo que está dentro do parênteses. Então, aqui não tem nada escrito, é 1. Não tem nada escrito, é 1. Então, ó,
3 vezes 1, ó, 3. 3 vezes 1 do H, H3. Então, esse 3 multiplica todo mundo aqui dentro, ó. 3 vezes 1, eu sei que é 3. 3 vezes 1 do H, eu sei que é 3. Mais H2, SO4. Esse eu só copiei. Agora, eu vou tirar o parênteses daqui também, ó. Vai ficar AL2. Esse 3 multiplica todo mundo. O S aqui não tem nada escrito. Então, é 1. 3 vezes 1 vai dar S3. 3 vezes 4 dá 12. Vai dar O12. Mais H2O. Então, a primeira coisa que eu fiz foi tirar o parênteses. Tirei esse parênteses e tirei esse. O número que está aqui de fora do parênteses multiplica todo mundo que está dentro do parênteses. Agora, vamos começar a raciocinar, para ver se dá certo as nossas regrinhas, né? Se não der, vai tentando. O nome já fala método da tentativa, tá? Então, olha, o AL. O AL eu escrevi, ó, antes da seta, eu escrevi o AL uma vez. Depois da seta, eu escrevi o AL uma vez. Lembra que eu não estou falando do número, estou falando quantas vezes eu fiz o AL. Então, o AL eu escrevi uma vez, deixa eu pôr mais aqui embaixo, ó, de cada lado. Então, pode ser que eu comece por ele. O oxigênio, antes da seta, ó, o O eu fiz uma, 2 vezes. Depois da seta, eu fiz uma, 2 vezes. Então, eu fiz a letra O antes da seta e depois da seta 2 vezes. Então, eu não vou começar por ele, porque aí a chance de dar errado é maior. Então, começa por quem você escreveu uma única vez antes da seta e depois da seta. Então, já descarta o oxigênio. Não é por ele que nós vamos começar. O H. O H eu escrevi, olha, uma, 2 vezes antes da seta. Depois da seta, uma vez só. Mas antes da seta foram 2 vezes. Então, eu não vou começar pelo H também, porque eu fiz 2 vezes antes da seta, a letra H. Agora, falta a gente analisar, ó, a letra S. A letra S, ó, eu escrevi só uma vez antes da seta e depois da seta eu fiz a letra S uma vez só também. Então, pode ser que eu comece pela letra S. Vamos ver aqui quem que tem a maior soma de índice. O AL. Quando não tem nada escrito, é a mesma coisa de 1. Então, é 1 mais. Desse lado, ó, o AL é 2. 1 mais 2, 3. Agora, olha o S. Não tem nada escrito, é a mesma coisa de 1. Então, é 1 mais. Desse lado, ó, o S é 3. Então, vou somar. 1 mais 3 igual a 4. O que tem a maior soma é o S. Ah, e se desse empate aqui entre os dois, né? Se desse empate, aí você começa pelo primeiro, vê se dá certo. Se não der, apaga e depois começa usando o segundo átomo, tá? Porque às vezes pode acontecer de dar a mesma soma. Pode acontecer, tá? Como é método da tentativa, se isso acontecer, tenta com o primeiro átomo, não deu errado as quantidades, vai para o segundo átomo, tá bom? Então, aqui, ó, quem tem a maior soma é o S. Então, o S aqui é 3 e desse lado é 1. Eu vou inverter, então, esses dois índices. O 3 vem aqui para frente, porque é aqui que tem o S. Ah, por que você não coloca lá? Porque lá não tem S, ó. Eu tenho que trocar entre as moléculas que tem S. Aqui é 1, vou jogar um 1 aqui na frente, certo? Aí, nós vamos começar esse nosso balanceamento. Vamos fazer assim, ó. Deixa eu só pegar o outro pincel aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. Vamos começar analisando o AL aqui, ó. O AL, desse lado eu tenho um AL, desse lado eu tenho 2, ó. Esse 1 multiplica todo mundo. 1 vezes 2 vai dar 2 AL. Desse lado eu não tenho um só? 2 dividido por 1, eu tenho que pôr o 2 aqui na frente, certo? Porque se eu tenho 2 ALs de cá, eu tenho que ter 2 ALs de cá. Esse 2 vai multiplicar todo mundo, ó.
vamos raciocinar aqui, ó. 2 vezes 1 vai dar 2 AL. Quer dizer que o meu AL já tá certo, 2 de cá e 2 de cá. Vamos ver o restante? Pode ser que a gente tenha que trocar o número, vamos observar. Esse 2 vai multiplicar o oxigênio também, ó. 2 vezes 3, eu tenho 6 oxigênio. Depois o H. 2 vezes 3 do H, eu tenho 6H. Aí vamos continuar aqui, ó. Vou apagar esse daqui para não virar confusão, tá bom? Aí continuando, ó. Esse 1 aqui tem que multiplicar o S também. Então, ó, 1 vezes 3 vai dar 3 S. 1 vezes 12 vai dar o quê? 12 oxigênio. Vamos continuar. Falta esse daqui, ó. 3 vezes 2 deu 6H. 3 vezes 1 aqui do S deu 3S. 3 vezes 4 deu 12 oxigênios. Se eu observar, ó, antes de fazer o último, deixa sempre a água para o final. Não sempre, mas na maioria das vezes a água vai ficar para o final, tá bom? Vai ser a última a ser balanceada. Então, eu tenho 2AL, 2AL. Ó, esse tá certo. Eu tenho aqui, olha, 3S, 3S. Muito bem. Só que olha o oxigênio e o hidrogênio. Vamos ver aqui o oxigênio. Antes da seta, eu tenho 6 oxigênios e 12 oxigênios, ó. Antes da seta. 6 mais 12 vai dar quanto? Eu vou ficar com um total de 18 oxigênios, certo? Eu somei tudo de oxigênio, de O, que está antes da seta. 6O mais 12O, que está antes da seta, vai dar um total de 18O. Desse lado aqui, eu tenho, ó, desse lado, eu tenho 12 oxigênio. 18 menos 12 vai dar 6. Então, se eu não tenho nada escrito aqui, ó, quer dizer que eu tenho que pôr o 6 aqui. Então, eu tenho que ter 18 depois da seta. 12 eu já tenho nesse daqui, tá vendo? 12 oxigênio. Para 18 falta 6. Porque na hora que eu colocar aqui, ó, 6 vezes 1, vai me dar aqui, ó, 6 oxigênios. Aí, olha o que vai acontecer. Se eu somar depois da seta, tá, gente? Ó, lembra que aqui, ó, depois da seta, 12 mais esses 6 oxigênios vai dar o total de 18 oxigênio. Igualei. Vamos ver se o hidrogênio deu certo, né? Olha o hidrogênio. O hidrogênio, eu tenho 6 hidrogênios aqui com 6 aqui. Se eu somei esses dois, ó, 6 mais 6 deu um total de 12 hidrogênio. Desse lado eu tenho que ter 12 hidrogênio também. Aqui não tem o H, não tem o hidrogênio, mas olha esse daqui, ó. Quando eu faço isso daqui, ó, 6 vezes 2 vai dar um total, 6 vezes 2, 12 hidrogênio. Igualei o hidrogênio depois da seta também. Então, ó, 2AL antes da seta, 2ALs depois. 3S antes, 3 depois da seta. Oxigênio, 6 mais 8, 18. Aqui, ó, 12 com 6 de cá, deu 18. E aqui, ó, tá vendo que tinha 6H no primeiro com 6H no segundo, deu 12. Quando eu fiz aqui, ó, 6 vezes 2, eu obtive os 12H. No final, então, a nossa equação balanceada vai ser essa, ó. 2AlO3. Deixa eu colocar com parênteses, tá? Mas tanto faz, pode copiar essa ou a de cima. É que aí aqui, geralmente, aparece com parênteses, tá? Mais H2SO4, produzindo... Opa, peraí que eu esqueci do 3 aqui, né? Deixa eu só arrumar aqui para ficar melhor para vocês visualizarem, ó. Esse 2 eu joguei aqui, né? Esse 3 eu joguei aqui. O 1 eu não preciso escrever. Se escrever não tem problema, tá?
4,3 mais 6H2O. A única coisa que eu fiz é o que está em vermelho aqui, ó, joguei o número para frente, aqui em cima. O 1 não precisa escrever e o 6 veio aqui na frente, tá? Mas pode deixar dessa forma aqui, não tem problema nenhum. Só coloquei assim para vocês poderem visualizar. Então, esse número pequeno é o índice e o número grande que está na frente é o coeficiente. Eu tenho que lembrar que ele multiplica todos os átomos dessa molécula, tá bom? Então, o balanceamento da reação química, o balanceamento de uma equação química, eu tenho que igualar a quantidade de átomos que eu tenho antes da seta com a quantidade que eu tenho depois da seta. Se eu tenho 2 hidrogênios antes da seta, eu tenho que ter 2 depois. Eu tenho que somar tudo que tem antes da seta de hidrogênio, tem que ser igual a tudo que tem de hidrogênio depois da seta. Essa matéria, assim, não é muito difícil, mas os alunos às vezes têm um pouquinho de dificuldade, porque é método da tentativa, de repente não deu certo, você tem que apagar, colocar um outro número, começar sempre por números menores, tá bom? Para vocês conseguirem balancear. Treinem em casa, resolvam esses exemplos para vocês conseguirem fazer os exercícios. Aí, gente, olha, os exercícios que não resolvi, claro, porque senão já ia dar a resposta direta, no final do mês, depois que fechar os formulários, eu mando a resolução para vocês, tá bom? Não vou enviar antes, porque senão eu já mando a resposta de tudo. Algumas coisas, é claro, eu já vou dando a resposta para vocês. Outras, a gente faz depois eu faço depois uma explicação com a resolução das questões. Tentem responder o formulário, tentem resolver, porque essa matéria, claro, se a gente estivesse em sala, seria mais fácil, que a gente resolveria vários exemplos, né? Mas eu espero pelo menos ter passado uma noção de como é feito esse balanceamento das reações, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima explicação.